A pregadora será Angélica Aristina, ela que prega sobre a palavra que está em Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Ela vai falar para nós sobre os deveres dos cristãos. Angélica, Deus te abençoe muito. Boa noite, Francisco Júnior. Boa noite, meu irmão e minha irmã que nos acompanha pela TV Capital. Hoje, o Senhor tem algo especial a dizer a você. Eu convido você, meu irmão, nessa noite a pegar a sua Bíblia e partilhar comigo um pouco da palavra do Senhor, que cura, que liberta, que transforma. Abre a sua Bíblia aí em Tito, capítulo 3. Essa passagem vai nos falar sobre os deveres dos fiéis. Admoesta-os que sejam submissos aos magistrados e às autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para qualquer obra boa. Não falem mal dos outros, sejam pacíficos, afáveis e saibam dar provas de toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós, outrora, éramos insensatos, rebeldes, transviados, escravos de paixões de toda espécie, vivendo na malícia e na inveja, detestáveis, odiando-nos uns aos outros. Mas um dia apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, e não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticado, mas unicamente em virtude de sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que nos foi concedido em profusão, por meio de Cristo, nosso Salvador, para que a justificação obtida por sua graça nos torne em esperança herdeiros da vida eterna. Certa é essa doutrina, e quero que as ensine com constância e firmeza, para os que abraçam a fé em Deus se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem. Isto é bom e útil aos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa passagem nos vem falar sobre como nós fiéis devemos agir dentro da nossa igreja, dentro da nossa doutrina. A palavra nos exorta a ser submissos e obedientes aos nossos superiores. Como você tem, meu irmão e minha irmã, agido diante a sua autoridade superior, diante do seu padre, diante do seu bispo? Como que você tem agido? Você tem sido submisso? Você tem sido obediente às ordens da igreja? A palavra um pouco mais adiante vem nos dizer que nós devemos fazer o bem, não falar mal dos outros. Os eleitos do Senhor, os ungidos do Senhor, recebem toda a autoridade para nos governar e nos instruir. E nós, como ovelhas, devemos nos ser submissos. Devemos confiar na unção que o Senhor derrama sobre eles, não falando mal, não agindo conforme nossa vontade. Às vezes a gente vê um erro do nosso superior e logo a gente vai falando mal, vai questionando e não somos verdadeiramente fiéis à vontade de Deus. Essa passagem nos diz ainda que é certa essa doutrina, que nós devemos estar sempre submissos. Deus instituiu a hierarquia. Quando nós vemos alguma coisa que não nos agrade de nosso superior, devemos rezar, devemos interceder por eles. Não devemos sair falando pelas costas de nosso Senhor, falando pelas costas de nossos superiores. E eu pergunto a vocês, meus irmãos, nessa noite, como que você tem estado diante dessa situação na sua paróquia, diante dessa situação no seu grupo de oração, diante do seu servir na igreja? Como que você tem agido diante das dificuldades, diante dos conflitos que nos apresenta no nosso dia a dia? A palavra nos diz aqui no versículo 8, certa é essa doutrina, e quero que as ensine com constância e firmeza, para que os abraçam a fé em Deus se esforcem por se aperfeiçoar na prática do bem. Porque quando somos submissos, quando somos obedientes à vontade de Deus estabelecida pelos nossos superiores, nós os forçamos a agir também cada vez mais e mais conforme a vontade de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa noite, eu quero que vocês releiam e reflitam
nessa passagem, para que nós tornemos cada vez mais obedientes e submissos à vontade de Deus estabelecida por nossos superiores. Amém? Vitória de Deus. Verdade, minha irmã. É preciso mesmo entender a força de Deus e observarmos a sua vontade. Uma coisa eu sei, a vontade de Deus é que você o encontre em sua vida cada vez mais. Que cada um de nós possamos experimentar e usufruir do teu amor e dos teus favores. Senhor, abençoa o teu povo, nós te clamamos.